Olá, amigos. Eu sou André Pugliese, coordenador do 12 Esportes. Estamos aqui mais uma vez para mais uma reunião. Vocês conhecem por Carneiro e Mafuz, mas o Mafuz segue no Canadá, está em viagem, mas nós temos o nosso titularíssimo aqui, Carneiro Neto, e hoje ao lado do Fernando Rudinick, que é repórter do 12 Esportes, vai completar o nosso time aqui para mais um encontro para debater os principais temas aqui do futebol do Paraná e do Brasil. E eu preciso falar antes sobre a nossa parceira aqui, que é o Estúdio Cristal Podcast, a produtora que é aliada do 12 Esportes. Se você tem interesse em entrar no mundo do podcast, acesse o link que vai acompanhar a postagem ou o QR Code que está aparecendo na tela. E venha para a única produtora do sul do Brasil dentro de um shopping com toda a comodidade, segurança e com a melhor qualidade em equipamentos e serviços. Mas vamos direto ao assunto. Carneiro, obrigado aí mais uma vez pela presença. Fernando, vou começar com o nosso convidado aqui para falar de um assunto que ainda está quente, né, e vai continuar quente por mais um tempo aí, que é o Atlético na Libertadores. O Furacão acabou batido pelo Bolívar, lá em La Paz, na Bolívia, por 3-1, e vai em busca do resultado, né, da reversão do resultado na próxima terça-feira na Arena. Vamos começar lá do começo, para depois a gente falar se o Atlético tem condições de reverter ou não. Eu queria saber do Fernando primeiro sobre o desempenho lá em La Paz, se você acha que o Atlético decepcionou ou não, poderia ter sido melhor. O que dá ainda para avaliar do desempenho na última terça-feira, Fernando? Bom, André, Carneiro, um prazer estar aqui com vocês. Substituindo Augusto Mafuz, é uma honra estar sentado nessa cadeira aqui. Olha, o Atlético, claro, o placar de 3-1 é um resultado bastante complicado para se reverter, tem que fazer 2-0 para levar para os pênaltis, 3-0 para passar direto, mas o que mais me chamou a atenção foi que o Atlético saiu na frente e conseguiu perder o jogo em erros simples de defesa. O Atlético tomou gols quando errou. Claro, a altitude é um fator que pesa demais, a gente sabe que os jogadores não estão acostumados a jogar lá a 3.600 metros de altitude em La Paz, mas faltou estratégia, faltou pensar. Quando você sai na frente em La Paz, o Palmeiras fez isso também na primeira fase da Libertadores. Saiu na frente e tomou 3-1 do Bolívar. Faltou calma, faltou tranquilidade. O Atlético tinha condição de pelo menos sair com um empate. Saindo na frente, poderia ter se apresentado melhor. Não sei se aí a gente tem uma questão do comando técnico do Wesley ainda ser um cara mais inexperiente. Não sei o que você acha sobre isso, Carneiro, mas o Atlético tem uma tarefa bastante complicada aí, tem toda a possibilidade de fazer o placar na Baixada, mas vai ser um jogo tenso na próxima terça-feira. Carneiro, o Fernando já passando a bola para você, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre o desempenho, para daí a gente pensar na volta. Concorda que o Atlético decepcionou, poderia ter sido melhor? Bom, eu escrevi, antes na tribuna e na Gazeta, de que além da altitude o Atlético enfrentaria as suas graves deficiências defensivas, que são flagrantes e estão já cansando o torcedor, o amante do futebol de uma forma geral, porque os erros são primários e são crônicos e repetitivos. Então eu não sei qual é a situação do Atlético. Nós teríamos que fazer um exame, porque o departamento de futebol do Atlético está muito mal dirigido. Não sei quem é que comanda aquilo lá. Se é o Alexandre Matos, se é o tem um Lara, quarteto ali, que está tomando conta agora na ausência do Petralha. No meu tempo tinha diretor de futebol, supervisor e técnico. Hoje eles inventam 1000 nomenclaturas, CEO, manager, o mágico de Oz, tem um monte de cargos. E todos ganhando muito bem, só que a produtividade não é boa. Se nós nos recordarmos pelo investimento do Atlético nos últimos 3 anos, só para ficar nos 3 anos, o Atlético só ganhou a Sul-Americana, de título importante, do Bragantino. Perdeu a Copa do Brasil para o Galo e a Libertadores para o Flamengo. E o ano passado não ganhou nada, e esse ano, pelo jeito, vai ser difícil conquistar um título.
ganhou o estadual, mas o estadual ele teria obrigação de ganhar todos os anos nos últimos 7, 8 anos, pelo investimento que faz, mas não conseguiu. Então, eu acho que é um trabalho mal feito, no meu modo de entender. Não excluiria o Wesley Carvalho dessa responsabilidade, porque já vem há muito tempo isso. Tomar gol, eles dizem, não, o próprio Wesley falou, eu fiz uma marcação curta. Eu gostaria que ele experimentar a longa, para ver se melhora, porque ele, com a curta ou com a longa, ele está tomando gol de chuveirinho. No meu tempo, que eu era juvenil, jogava futebol, eles querem dizer, gol de chuveirinho não dá para tomar, né? O que é? Aquele tempo não dizia cruzamento, é o centro, o cara centra a bola. O terceiro gol do Bolívar, terça-feira, foi um centro. Foi ridículo. Sim. E alto, né, Carneiro? Sim. Não dá, os zagueiros não antecipam. Aí é uma falha coletiva, individual. O primeiro gol foi infantil. O também. Bento fez uma defesaça numa Ainda bola de teve cabeça essa, né? também, né? A bola aérea na altitude, se a gente lembrar o jogo contra o The Strongest, né? Foi tudo pelo o alto. Atlético tomou 5 gols de cabeça. Agora, o primeiro gol deu pena do zagueiro do Atlético, né? Parecia um sim. cachorro que caiu da caminhão de mudança, né? Sim. Ele ia para um lado, o cara vinha. Ele ia para o outro. E, Carneiro, isso que você falou sobre a defesa, você imaginar que na oitavas de final da Libertadores, né? Você destacou a questão da montagem da equipe. O Atlético foi a campo com Kaique Rocha e Zé Ivaldo. Mas aí Quer que dizer, tá. O problema é que as contratações são ruins. É um erro grave de muito- planejamento, né? Não, e o Atlético ainda continua errando nas contratações. O Esquivel também não é a solução, né? Ele foi muito mal já nas últimas partidas. O Kelvin e o Madison dão um pouquinho mais de resultado do outro lado. O Pedro Henrique lesionou-se, o Thiago Heleno está em fim de carreira. O Atlético agora tenta o Dedé, que eu não sei como é. Kaká. 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 Isso, é. O- Também veio do o Dedé Cruzeiro é atacante, e tal. né? O Dedé, Dedé- foi o zagueiro que veio que passou pelo Cruzeiro, Isso. pelo Vasco. Se aposentou recentemente. agora ele encerrando a recentemente. carreira. Exatamente. Ele estava dando uma entrevista essa semana aí, eu me Isso. confundi. Kaká, muito bem. O Atlético tem grave problema defensivo. O Atlético precisa urgente de um primeiro volante com características de pegador. Cocito, Wellington, para citar dois só, que jogaram no Atlético. Porque o Hugo Moura não tem mais a mesma característica. E o Eric está longe de ser primeiro volante. O Eric é segundo volante. Como o Fernandinho, como o Alex Santana. E é cada vez mais importante Christian. nesse time. Tudo bem, só que tem que ter o primeiro. Sim. Claro. Porque a zaga fica muito desprotegida. Mesmo com 3 zagueiros, o problema persiste no Atlético. Então o Atlético tem esse problema. E as contratações não agradam. Você vê esse Thiago Andrade, que ele não sei por que escalou, um jogador extremamente simples. Foi muito limitado. mal. O Arturo Vidal, né? Uma contratação inexplicável, desnecessária. Então eu volto a criticar a filosofia, a forma, o método do departamento de futebol do Atlético pelo custo. Porque se fosse barato, como era o do Curitiba, Sim. do Paraná Clube, tudo Passa. bem, está no preço. Mas o que o Atlético investe mal, meu Deus. Fernando, vamos fazer um exercício aqui. Claro que ninguém tem condições de traçar aqui um plano infalível para o Atlético, mas vamos imaginar como é que vai ser o cenário na terça-feira na Arena, né? O que você acredita que o Furacão pode fazer? Tem gente que fala, não, tem que botar o Pablo para jogar com o Vitor Roque. O Pablo tá mal, hein? É. O Pablo tá mal para recuperação lenta. Foi muito mal, né? O que dá para imaginar? Que tipo de estratégia? O óbvio é claro que o Atlético vai ter que ir para cima, mas como é que você enxerga esse jogo, esse segundo jogo aí agora na Arena? Olha, eu acho que o Atlético precisa aproveitar que a zaga do Bolívar também não é aquelas coisas, né? É uma Mostrou, zaga. inclusive, lá, né? É uma zaga. O Vitor Roque fez a jogada ali no comecinho do jogo, quando tinha um pouquinho mais de fôlego, mas eles mostraram ali que eles têm muitas deficiências. Eles no nível do mar, ou na altitude de Curitiba, que não chega a 1.000 metros, eles não são páreo para o Atlético. Resta saber se o Atlético saberá como se comportar. Se esses jogadores do Atlético vão dar a resposta necessária. Claro que é possível reverter. O Atlético pode meter 3-4 nesse Bolívar. Vamos pegar o parâmetro do jogo com o Palmeiras, o jogo no Allianz Parque. O Palmeiras meteu 4-0 no Bolívar. Até os 28 minutos do primeiro tempo era aquele jogo amarrado, o Bolívar se defendia, fazia aquele ferrolho. O Palmeiras batendo, não conseguia achar o gol. Achou o gol, abriu a porteira. Eu acho que o jogo tem tudo para ir por esse caminho. Quando o Atlético achar o primeiro gol,
o Bolívar vai desmontar, perder aí o seu prumo e o Atlético tem a chance de fazer o placar. É claro, tem uma diferença. O jogo contra o Palmeiras foi um jogo de primeira fase. Agora é um mata-mata. Os dois classificados. Os né? dois classificaram. Tá valia a primeira posição do grupo. A concentração do Atlético, então, tem que ser total. Tem que. Porque não tem outra alternativa. Mata-mata mesmo. Agora, só uma outra característica do jogo passado, que a altitude passou batida. Porque ela influenciou o quê? 30%? Porque 70% foi o próprio Atlético que facilitou a vida do Bolívar. O terceiro gol foi inaceitável, né? Aquele que o zagueiro do Atlético parece estar se engaixando atrás. Foi ali uma troca de passes, assim, com uma facilidade até o cruzamento. E é um novo contratado aí. Já pulou mal. E, Carneiro, você falou sobre a questão defensiva e tal, e ressaltou agora também. É importante ressaltar que, talvez mais do que ofensivamente, o Atlético tem que entregar um jogo com erro zero na defesa, né? Porque se tomar um gol, e é aí que acho que é o desafio. Né? Tomou 3 do Cruzeiro. Os 2 primeiros gols que o Cruzeiro marcou foram infantis, né? Então, não tem o que dizer. Só que tem uma coisa, o Atlético tem o Santos antes. E ele vai ter que enfrentar o Paulo Tuve. É verdade. Conhece todas as fórmulas eu ia curtas e longas do time do Atlético. Carneiro, aproveitando que você abriu o assunto, tem essa escala em Santos no sábado. É claro que o Atlético vai com um time completamente reserva, mas como é que você imagina esse reencontro? Vai com reserva ainda? Eu acredito que sim. A tendência é que vá, né? Vai poupar o jogo, terça-feira. Esse reencontro com o Paulo Turra. Vai com aquele mistão. Se você tem um super elenco, agora poupar perna de pau, amigo, não tem que poupar, tem que jogar, tem que trabalhar. Por quê? O jogo é sábado. E o próximo é terça, amigo. 72 horas depois. Esses caras aguentam tranquilamente. Eu acho muito infantil o que esses novos profissionais do futebol fazem, porque é inaceitável. Mas você não acha que com o mistão, o time que jogou contra o Cruzeiro... Você não põe o Fernandinho... Mas o Cruzeiro é melhor que o Santos. Não sei. Eu acho que o Cruzeiro é melhor. A tabela mostra isso. No tempo do Tostão e do Pelé havia um equilíbrio. A tabela mostra que o Cruzeiro hoje é melhor que o Santos. E o Santos está numa fase, numa pressão muito grande. O Turra... Eu acho que o Turra, se o Santos não vencer esse jogo, o Turra vai cair. E o Filipão, quando é que cai? O Filipão, daqui a pouco a gente fala do Filipão. Cumprindo a palavra, ele falou que não ia mais ser treinador. Vamos finalizar o assunto Atlético aqui. Claro que a gente pode voltar ao rubro-negro quando quiser e tal. Mas o Carneiro já comentou um pouco por cima, a gente pode se aprofundar um pouco. Vou perguntar para o Fernando sobre o balanço aí da gloriosa janela de contratações, né? Fechou agora na quarta-feira, de transferências e tal. E o Atlético se reforçou com o lateral esquerdo Lucas Esquivel, o volante chileno Arturo Vidal, o meia Bruno Zapelli, né, argentino, ou seja, 3 estrangeiros, e o zagueiro Kaká. Você acha, Fernando, que esse pacote aí é o suficiente ou o Atlético deveria ter se aprofundado melhor na janela de contratações? O que dá para esperar com essas contratações aqui para o futuro do Furacão? Olha, André, eu acho que se a gente olhar essas contratações, tirando o Vidal, que foi uma coisa meio fora do comum aí, não vou nem falar, acho que, claro, é um jogador que se aproxima do fim da carreira, não joga mais da maneira que jogou, foi um grande jogador. Mas se a gente olhar os outros nomes, são apostas estilo Atlético. Zapelli, um argentino, meio campo, uma jovem, contratação, né? Caríssima. A segunda mais cara da janela brasileira, só perde para o jogador contratado pelo Flamengo, Luiz Araújo. Luiz Araújo, ok. É um jogador, assim, caro, vem bem avaliado no Belgrano, ele saiu como um ídolo, um grande ídolo, jovem ainda. Acho que a gente vai ter que dar tempo para ele. Acho que pode ser um nome que vá realmente fazer diferença para o Atlético. O Kaká, um jogador que estava na 2ª divisão do Japão. 24 anos. 24 anos. O Atlético tentou ele diversas vezes.
não dá para tirar o parâmetro a estreia dele contra o Bolívar. É esse que se encolheu no terceiro gol. Ele estava ali, entrou, né? Eu até achei temerário entrar na altitude. Ele entrou e se encolheu, porque o zagueiro tem que antecipar o atacante. Onde é que está a característica principal do zagueiro? Enfim, o Kaká é um jogador que vai ter que se provar, vem também bem avaliado. O Atlético queria ele há muito tempo, realmente, finalmente mas quem que avaliou chegou. Ele? Aí vem o departamento lá de scout. Bem avaliado por quem? Quem trouxe foi o Alexandre Matos. Né? Isso é ridículo, pois o Atlético não avalia nada. Esse Esquivel é meia boca. Eu acredito no Zapelli, que é jovem. Vamos ver também. O Esquivel também é jovem, mas assim... Não, mas não sabe jogar. Eu acho que ninguém imaginava que o Fernando faria tanta falta, né? Que estava jogando muito bem. E o Fernando não jogava com o Paulo Turra. Não jogava com o Turra. Quantas mil vezes eu cobrei isso, insistindo com aquele Pedrinho, limitadíssimo. Então o futebol do Atlético, meu amigo, é muito mal gerenciado. E continua mal gerenciado. Eu acho as contratações fracas, única o Zapelli, que eu tenho expectativa pela juventude. Expectativa. Dos outros eu não espero nada. Eu acho que são o estilo de contratação que o Atlético tem feito, fazendo, por isso que não ganha título, fazendo algumas apostas e tal. Acho que está no mesmo padrão. Não são jogadores que mudam o Atlético de patamar, né? Acho que se o Vidal fosse o Vidal de 5 anos atrás, tudo bem. Nunca foi o super, né? Mas foi um jogador, Carneiro, que... mas jogou em alto nível na Europa. Os jogadores que nós tivemos no futebol brasileiro, amigo, né? O próprio Atlético, os craques que o Atlético teve no meio de campo, esse Vidal, coitado. Mas no alto nível do Vidal, ele jogaria fácil no Atlético. Jogou na Europa. Não, mas seleção chilena, foi um bom jogador. A seleção chilena ganhou tantos títulos, né? Mas ganhou Copa América 2 vezes. Que beleza, hein? Com o Sampaoli, inclusive, que ele saiu xingando, né? Não tem nada igual. Vou torcer pro Chile. Mas assim, acho que essas contratações, elas não acrescentam, não colocam o Atlético numa outra prateleira para brigar por essa Libertadores. Isso que eu ia falar. Se chegar, vai ser do jeito que foi ano passado. Ser campeão da Libertadores, porque participar e bem já participou, né? A chance que teve foi em Guayaquil. O Filipão fez todo aquele papelão lá, né, de deixar o Terans no banco e permitir que o jogo fosse reiniciado sem ter colocado um zagueiro quando o Pedro Henrique foi expulso. Isso é primário, eu não sei. Não é assim o futebol? Quando eu comecei a entender de futebol, eu aprendi assim. Você não pode ficar inferiorizado numericamente nas defesas. Não. Sim. Mas o Filipão é o Filipão, né? E viu, Carneiro, intocável. Você falou do Terans, eu acho que a principal contratação do Atlético para agora seria Davi Terans, mas infelizmente já foi dispensado. Né? Não, o Zapelli vem exatamente para ocupar o espaço dele. Só que é um jovem demais, vai ter que ser... Porque nós temos que dar também o seguinte aspecto. Não digo em relação ao Vidal, que é um homem experiente, é um homem internacional. Aliás, já está pensando em ir lá para o time do Messi. Sim. Né? Eles têm oportunidades mundiais. Muito bem. Mas o Zapelli, nós temos que ver, é um jovem, pela primeira vez sai da sua cidade. Tem adaptação. Ele vai ter que conhecer o clube Atlético Paranaense, vai ter que conhecer a cidade de Curitiba, vai ter que conhecer o país novo que ele vive. Isso aí leva de 3 a 4 meses. O apartamento que ele está morando, não sei se ele é casado ou não, ele vai conhecer os vizinhos, se não for casado, tem que vir com a mãe ou com alguém, porque senão não vai limpar a sala. Então, veja como tem tantas coisas no futebol que o torcedor, o espectador desconhece, porque é como se contratar um funcionário para a sua empresa. Só que ele tem características muito peculiares. Então, tudo isso leva tempo. Então, vamos contar com o Zapelli para a próxima temporada, isso que eu ia falar, na plenitude. Sim. Outro nível de pressão, né, Carneiro? Muito diferente lá do Belgrano. Né? Nossa, não tem o que dizer. Ele chega na Arena da Baixada, já jogou, já viu como é que funciona. 30, 40 mil pessoas, um calor. O brasileiro tem outra expressão de comportamento em relação ao argentino. Quer dizer, não são tão distantes, né? Mas tem que dar tempo, Vamos passar aqui, antes da gente entrar no Curitiba, vou tratar também, né, que o Coxa, estamos deixando o Coxa um pouco mais para frente, porque está aí entre uma partida e outra no final de semana de Brasileiro. Quero falar um pouquinho da Libertadores, Fernando, e eu vou
falar os 4 resultados, 4 com o Atlético e falta um ainda, que é o Flamengo. Mas vou falar aqui, eu queria que você destacasse, fizesse um destaque desses jogos, né? O Atlético Mineiro perdeu para o Palmeiras ontem à noite, o Filipão não consegue sequer uma vitória dirigindo o Galo, né? O Atlético Mineiro perdeu em casa. O River Plate, o Internacional, tomou uma virada do River Plate na terça-feira, mesmo dia do Atlético, por 2-1, saiu na frente, tomou a virada. Também no mesmo dia, o Fluminense empatou com o Argentino Júnior fora de casa. Aí teve o jogo do Atlético e o Flamengo completa hoje contra o Olímpia em casa, completa aí os jogos dos brasileiros. Dos 4 que já aconteceram, ou melhor, dos 3, né, tirando o Atlético, o que você destacaria, Fernando? Não tem como não falar do Filipão, né? E do momento que ele vive no Galo. Eu me recordo que até na semana passada houve antes dos jogos aí contra o Flamengo e contra o Palmeiras, uma manifestação da torcida em frente ao CT, apoiando, não fazendo cobranças, mas mostrando apoio. Eu quero ver como que vai ser agora, depois desse momento. O Filipão, ele tá... E o que me chama mais atenção no Filipão é as declarações dele são cada vez mais desastrosas. Ele se enrola, ele diminui os clubes, como ele fazia no Atlético, ele tá diminuindo o Galo. Ele nunca teve muita paciência, mas parece que hoje não tem nenhuma. Nenhuma. Ele é muito autossuficiente e muito vaidoso. Você veja que o Palmeiras teve um comportamento linear na partida. O Palmeiras dominou. Primeiro tempo, insistiu, criou situações de gol. O Atlético Mineiro passou a jogar quando o Hulk lá, alguém resolveu jogar um pouco. O Filipão perdeu completamente o comando. Ele como treinador, está superado, mostrou isso no Atlético Paranaense e repete no Atlético Mineiro. Aí os dirigentes que são os que têm que pagar o pato, porque são muito infantis, pode ver que é SAF e tudo, mas não sabem nada, né? Então tem que mudar esse tipo de encarar o profissional do futebol. Separar aquele que tem um grande nome, como é o caso do Filipão, foi um grande vencedor, mas que já não dá o resultado nem em campo. Em compensação, você veja a diferença do Dorival Júnior com o Rogério Ceni no São Paulo. Uhum. É inevitável esse tipo. Outro absurdo foi o São Paulo afastar o Pedro do jogo com o Flamengo. Ele puniu o Flamengo, não puniu o Pedro, né? Tiraram, ou a própria diretoria, se foi ela que fez a iniciativa, suspenso, tomou a iniciativa, multado, né? Porque o Pedro a vítima, no caso. A vítima foi punida, é um super jogador. Sim. E daí machuca o Gabigol, ele vai botar quem? Uhum. Então, o futebol está muito mal gerenciado, sabe? Muito dinheiro rolando e pouca competência. E, Fernando, ainda sobre o Filipão, é curioso que ele deixou o Atlético com aquele discurso, né, que você já alertou, de que não é um time grande, é um time médio, não tem dinheiro para investimentos. Tudo bem. Então, em tese, a tese dele, ele foi para um time grande. Atlético Mineiro, com toneladas de investimentos. Uma folha de pagamento de mais de 20 milhões de reais. E uma dívida astronômica. Dívida de quase 2 bilhões. Ou seja, não deu certo no time médio e também não dá certo no time grande. Ou seja, quem sabe dê certo num time pequeno. Mas como é que você vê essa fase? Que ele saiu de um lugar que ele criticava e foi para outro que ele também critica agora. A incoerência é que ele, como a gente falou, tinha encerrado sua carreira de treinador, que teve muitos méritos, alguns momentos marcantes negativamente, como o 7-1, mas ele encerrou e devia ter mantido dessa forma. Quis voltar, a gente via, eu até fiz um levantamento, não vou lembrar exatamente os números, mas o início do Filipão no Atlético, como treinador, ele tinha mais de 70% de aproveitamento nos 15 primeiros jogos. Nos 15 últimos jogos, o aproveitamento dele caiu para baixo de 30%. Então, ele já vinha nessa curva descendente no Furacão. E no Galo, quando ele reassume a função, o cargo de treinador de futebol, ele simplesmente está totalmente perdido. E ele não tem aí o cara que fazia os treinos para ele, que era o Turra,
que estava no dia a dia, no CT do Caju, no caso, dando os treinos. O Filipão não fazia mais essa função. Eu tinha até curiosidade para saber quem que está dando os treinos lá. Se ele pega o preparador físico do Sampaoli e dá um soco no Hulk, isso vai virar uma notícia mundial. Seria um bom confronto aí. Quem é que vai enfrentar o Hulk? E, Carneiro, para a gente concluir a questão da Libertadores, queria só que você falasse rapidamente a tua avaliação sobre os resultados de Internacional, batido pelo River Plate de virada lá em Buenos Aires, ou seja, o Inter joga em casa a próxima, e Fluminense, que empatou com o Argentinos Júnior, também em Buenos Aires. O que dá para falar desses... Resultados normais. O Internacional vai pagar o preço de ter contratado o Cudê de novo. Não vai funcionar. Além do problema do time, fez contratações e tal, mas o Cudê não é um treinador num bom nível, eu diria. Eu sou muito crítico agora, porque essa gente ganha uma fortuna e eles têm que mostrar resultado. Em relação ao Fluminense, eu lamentei a expulsão do Marcelo, né, um lance acidental. Até o Fluminense está tentando revogar a expulsão. Mas foi um resultado normal. O Libertadores, quando se empata fora de casa, eu considero um bom resultado. E você, Fernando? O Fluminense foi um ótimo resultado, né? Empatou ainda no fim ali, né? Foi um ótimo resultado do Fluminense. E lembrando que as chaves aí, o Fluminense pega o vencedor de Olímpia e Flamengo, né? A gente pode ter um Fla-Flu do outro lado. E no lado do Atlético ali, com um vencedor de Inter e River. Se o Atlético passar, é também um adversário difícil. Eu acho que o River é mais time que o Inter. Foi um resultado... Eu assisti o jogo, acho que o River no primeiro tempo ele martelou, não conseguiu gol. No segundo tempo ele fez os gols, conseguiu a virada e não é de fácil uma forma... virar um jogo de Libertadores. Mas assim... Quem é o técnico novo do River? É o De Michelis, ex-jogador. Ex-jogador. Já está aí... Desde que o Gajardo saiu, deve estar quase um ano, né? O Gajardo é um bom treinador. Um ótimo treinador, mas acho que está sem clube, né? Hoje em dia. Está esperando a grande proposta. A grande proposta da Europa. E ele é um cara que tem esse mercado. Sim, né? sim. Mas, enfim, acho que o River aí Hoje eu colocaria o River e o Flamengo pelo elenco que tem como os grandes favoritos. Aí o Palmeiras do outro lado, né, para chegar à final. Mas se o Atlético conseguir passar pelo Bolívar, vai ter uma pedreira aí pela frente também. Pode tanto o Inter como o River Plate, mas talvez River Plate, né, até por ser um jogo internacional. André, eu acho muito difícil o Inter passar. Acho muito complicado. Eu ia falar, demonstrar quanto é valioso, quanto é valiosa essa possível passagem do Atlético, né? Pô, sim. Você ter mais um confronto, eventualmente, com o River Plate. Confronto grande, né? É um confronto importante. E eu digo assim, eu acho muito difícil o Inter passar, porque o River tem um trabalho mais longo, mais consolidado, campeão argentino agora, tranquilo. Enquanto o River, nessa mudança de técnico agora... O Inter, né? O Inter, nessa mudança de técnico agora, como o Carneiro disse, o Cudê chegando, pegando um campeonato no meio do caminho. Ele que já tinha deixado o Inter um tempo atrás para ir para a Europa, para pegar o Celta, quando o Inter estava, se eu não me engano, na liderança do brasileiro ou entre os 3 primeiros. Sim. Acho que se a gente comparar o elenco... não tem tanta diferença assim, mas o Inter joga mais bola, ou o River joga mais bola que o Inter. Agora, o Atlético tem uma característica nos últimos anos que deixa o torcedor atleticano satisfeito, eu diria. Porque ele, por exemplo, ano passado, ele foi eliminado da Copa do Brasil pelo Flamengo, não ganhou o título paranaense e chegou à final da Libertadores. Então, essa chegada deixou o torcedor compensado. Se vai ganhar ou não é outra questão. Mas o importante é estar no bolo. Está chegando sempre, Chegando sempre. Este ano está mais difícil, porque o Atlético já dançou na Copa do Brasil e conseguiu agora um mau resultado na Libertadores. Mas se ele vencer o Bolívar, se ele superar o Bolívar, que eu acredito que possa, tecnicamente, pode, ele vai crescer. O Atlético, passando pelo Bolívar, terça-feira, ele vai... Não sei quem vem, depois também não me interessa. Mas ele vai para cima. Vamos então chegar ao Coritiba, finalmente. De novo, eu explico aqui para a torcida Coxa Branca. Falamos da Libertadores, né, jogos que acabaram de acontecer
deixamos o Coxa por último, que volta a campo só no domingo contra o Red Bull Bragantino. Carneiro, queria que você falasse sobre o Thiago Kozlowski, que agora é o técnico do Curitiba, não é mais o interino. Foi efetivado, ele mesmo comemorou a efetivação, com contrato até o final do ano que vem. Você acredita que é uma boa aposta do Curitiba? Como é que você vê esse novo cenário? Se isso, de alguma forma, aumenta a cobrança sobre o Thiago, né, que até então vinha ali como um tapa-buraco, com bons resultados. Como é que é agora o Thiago Kozlowski, técnico do Curitiba? É a única alternativa que a nova diretoria de futebol do clube tinha. Porque você, olhando o mercado, é um deserto de talento, né? As novas gerações de treinadores fracassaram. Os treinadores importados já acho que esgotou, né? Os que aceitam trabalhar no Brasil. E é muito difícil você encontrar também, por exemplo, o Gajardo. Por que ele não viria? Porque ganha muito. Está no nível do Ancelotti, no nível do salarial do Guardiola, do Mourinho. Então, a realidade do Curitiba foi esta. E com mérito, e com justiça. Porque o Thiago Kozlowski recuperou o time. Se você pegar comparativamente o trabalho dele com o Antônio Zago, não há como... Anos-luz de distância, né? Exatamente. E o Zago, né, Carneiro? Um desses técnicos nova geração, né? Também não emplacou. Aí é falta de talento, né? Além de tudo que a pessoa aprende como jogador, que a maioria era ex-atleta, né? Agora, o Kozlowski tem muito, muito conhecimento. Ele acertou a zaga, ele ajustou o meio de campo, ele criou alternativas no ataque, ainda perdeu o Aleph Manga, hein? Então ele tem muito mérito. Agora, o que eu estou vendo no Curitiba, é bom, eu quero transmitir isso para a grande torcida Coxa Branca, é que o Curitiba, talvez nesse ano ainda não vai dar muito tempo, mas o Curitiba, a partir do próximo ano, vai mudar de patamar, sim, porque eles têm uma concepção boa na gerência do futebol, as contratações já indicam isso, não só do Kozlowski, mas de jogadores. Eu acho que o Curitiba vai voltar à vitrine. Ou como dizem os cronistas mais modernos, vai mudar de prateleira. Assim? Então eu acho isso bom. Então vamos aguardar. Eu acho que o Curitiba tem boas perspectivas. No momento é fugir da zona de rebaixamento. Esse é o grande desafio que todos no Alto da Glória têm. E precisa, Carneiro, consolidar o momento que ele tem, né? Não pode perder o embalo. Não pode perder esse embalo nesse jogo contra o Bragantino, crucial. Vencer esse jogo. Casa, né? Esse Bragantino é danado. É danado. Eu vi o jogo com o Fortaleza, né? É o 3-0, colocado. Passou Olha, por ganhar cima. do Fortaleza lá não é fácil. Se bem que o Atlético jogou com o time misto e ele fez um papelão, né? Poderia ter ganho a partida, né? E tomou um gol no final. Mas o Curitiba vai ter que jogar muita bola para superar esse Bragantino. Acho que tem condições. Gostei muito do posicionamento, da agressividade, o empenho, a dedicação, a aplicação dos jogadores na vitória sobre o Fluminense. Quanto ao Botafogo, foi um jogo completamente diferente. O gol anulado do Curitiba foi injusto, no meu entendimento. A arbitragem, o VAR errou e abateu o time do Coxa. Sim. Isso foi muito grave dentro de uma competição. Fernando, voltar um pouquinho para o Thiago, qual que é a análise que você faz do trabalho dele? Os números são muito bons, né? Ainda mais considerando a fase do Curitiba, que era péssima, né? Em último lugar. O Thiago, então, tem em 5 partidas 66,6% de aproveitamento, 3 vitórias, um empate e uma derrota. Pode ser realmente o homem que vai salvar o Curitiba do rebaixamento? Olha, acho que é cedo para dizer isso. O Curitiba está no caminho para evitar o rebaixamento, mas o Thiago é um cara muito inteligente. Ele fez o básico no time do Curitiba. Baixou a fervura ali também. Ele fez o básico, ele abraçou o vestiário, ele chamou os caras, como o Renato Gaúcho gosta de falar, deu carinho para os jogadores. O Wesley fez isso no Atlético também. Também, mas assim, a situação do Curitiba era muito mais complicada, né? Sim, porque o técnico saiu num manifesto absurdo, agressivo com o elenco. Sim. Aí ele mexeu com a questão moral dos jogadores, né? Exatamente. Mas o Kozlowski mostrou uma habilidade no relacionamento humano
que eu admiro muito isso. E é curioso, Carneiro, desculpe, Fernando, só para falar disso, que no discurso inicial do Kozlowski, inclusive isso ele destacou aqui, do papel de ser quase um gerenciador de pessoas, de RH ali, de recursos humanos. É claro, tem a questão do campo, mas é muito importante. De crise. Isso que eu ia falar, gerente. Quando cai um avião, por exemplo, o que a companhia aérea faz? Vamos gerenciar a crise. Então, eles contratam as pessoas para várias áreas, né? Publicidade, imprensa, família, vítimas. Jurídico. Então, você veja, o Curitiba estava assim, caiu o avião do Coxa, em queda caiu livre. Entre Porto Alegre e Curitiba, com o Zago no comando. Sim, estava em queda livre. Então, o Kozlowski assumiu, deu uma colocada na rota de novo e agora tem esse trabalho aí para seguir firme até o fim da temporada. O Curitiba não tem mais nenhum campeonato para disputar, é só o brasileiro, vai ter tempo para treinar os períodos aí de Copa do Brasil, de Libertadores, o Curitiba pode treinar e a tendência é que ele melhore esse time. Reforços chegaram, perdeu o Manga, que era o grande jogador. Eu ia falar, já vamos fazer uma análise da janela do Coxa. O Curitiba contratou bem. Ao contrário do Atlético, eu acho que o Curitiba foi mais feliz na escolha dos reforços. Carneiro, eu posso passar os nomes aqui? Sim. Vamos lá. O Coxa trouxe 8 jogadores. É claro que eu não vou pedir para que vocês analisem cada um deles. Alguns são jogadores até desconhecidos, mas esse pacote, né, que o zagueiro Reinaldo, o lateral direito Rainer, os volantes Fran Sérgio e o colombiano Sebastián Gomes, os atacantes Edu, Maurício Garcês, Diogo Oliveira e Lucas Barbosa. Você acha que é um pacote interessante, Carneiro? O mais fraco é o Fran Sérgio, que nós já conhecíamos daqui do futebol paranaense. E ele não é um jogador assim para resolver, vamos dizer. Mas eu gostei muito do Diogo Oliveira. Diogo Oliveira. Uma boa presença. Aquele menino que veio do Maringá, o Bianchi. Sim, Matheus Bianchi, bem. O Robson cresceu. A zaga melhorou muito com os jovens que entraram. Eu acho que o Curitiba tem muita chance de sair da zona de rebaixamento e ainda arrumar uma vaga de Sul-Americana. Que basicamente é só se manter no brasileiro, você consegue essa vaga de Sul-Americano. Carneiro, vou te colocar numa enrascada aqui. Ih, cuidado, você é convidado, não pode pôr o titular numa enrascada. Né? Carneiro, não estamos no bar em Thompson. Vamos fazer uma brincadeira aqui, Carneiro. Dos reforços do Curitiba, quem jogaria no Atlético e dos reforços do Atlético, quem jogaria no Curitiba? Aí é muito difícil, né, Fernando? Porque são concepções diferentes. Aí você tem que... Porque eu acredito num time de futebol quando existe o casamento entre os jogadores. Quando harmoniza a zaga, quando tem entendimento na saída de bola, da zaga para o meio de campo e, consequentemente, para o ataque. Como os técnicos moderninhos dizem, o último terço do campo. Eu não sei lá o que é isso. Terço, quem tem é o torcedor na arquibancada. Agora, eles criam essa terminologia, mas não explicam na prática. Não mostram na prática. Eu não ousaria dizer isso, apontar isso ou aquilo. Não, acho que não. Eu preferia até uma questão de fazer uma avaliação mais precisa daqui a algum tempo. Me faça essa pergunta daqui 3 meses. Tá certo. Fernando, eu queria só que você falasse então sobre o pacote completo aí do Coxa. Você acha que é o suficiente? Claro, tudo sob hipótese, a gente vai realmente descobrir no final. Mas aparentemente o Coxa conseguiu reforçar o seu elenco, o Thiago tem agora mais opções para formar a sua equipe. Dois pontos aí, André. Acho que o Curitiba sempre disse nessa janela que gostaria de reforçar principalmente a parte física, ter um time mais físico, mais contato por esse futebol que a diretoria da SAF do Curitiba acredita que é o futebol moderno, um jogador de muito contato, de muita briga, de muita velocidade. Eles contrataram pensando nesse perfil. Outro ponto, o mercado não é simples para você contratar. Não é fácil você encontrar jogadores de qualidade num bom preço. Isso é um trabalho muito difícil e acho que o Curitiba demonstrou essa dificuldade quando prometeu os reforços para o início da janela
e eles chegaram mais do meio para o fim da janela, Sim, né? a maior parte dos reforços. Então, o Coxa trouxe esses nomes, acredito que muitos deles com base no que o Thiago gosta, no que a diretoria acredita desse time mais físico, mas como a gente estava falando do Atlético, são nomes que não têm tanto prestígio assim lá fora, são nomes que vêm para se provar, assim como o elenco do Curitiba. E o Carneiro? Agora, na esteira só do que o Fernando falou, existe o aspecto da intensidade de jogo que imprimiu o Thiago Kozlowski. No jogo do Fluminense, deu para perceber que o Curitiba estava muito ligado, muito atento, e engoliu o Fluminense, que é um bom time, hein? Um time bem armado pelo Fernando Diniz. Só que aí tem um desgaste. Tanto que no segundo tempo o Curitiba diminuiu o ritmo. Normal, né? Normal. E o Fluminense foi em cima. No jogo do Botafogo, o Curitiba começou bem. Sim. Né? Se não fosse aquele gol anulado, o Curitiba ali se desequilibrou. E o segundo tempo foi ridículo, né? Sim. O quarto gol do Botafogo, a zaga do Curitiba parecia a do Atlético. Todo mundo olhando o tal do Tiquinho, que fez pose e cabeceou. Eu acho que o Curitiba vai ter que manter essa intensidade, esse ritmo. E você mexeu bem. É um time físico, é um time de contato. O próprio Diogo Oliveira é um Sim, centroavante jogador grande, forte. né? Alto. Agora, isso aí tem um custo dentro dos 90 minutos. Você joga aí 60 minutos, vamos dizer, você pode até aguentar. Depois é complicado. Carneiro, o Fernando fez aquela provocação com relação aos reforços. Eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui, sem entrar muito na questão assim de finanças, né, que a gente às vezes não conhece tão profundamente a realidade dos clubes, mas veja que curioso, eu vou usar aqui até uma matéria do Globo Esporte, que fez uma análise aí dos gastos dos clubes na janela de contratações. O Atlético trouxe 4 reforços, os que a gente já comentou, e gastou quase 29 milhões de reais, sendo que boa parte desse gasto foi com o Zapelli, né? E o Curitiba trouxe 8, ou seja, o dobro do Atlético, e gastou perto de 5 milhões. Dá uma medida do cenário dos dois. Isso aí é fácil explicar. O Atlético é um clube comercial. O Curitiba é um clube esportivo. Uhum. A diferença é essa. O Atlético ele pensa primeiro no bom negócio, como foi o Vitor Roque, excelente negócio, como foi mais atrás o Bruno Guimarães, e poderíamos citar diversos aí. Atualmente é o Zapelli. Então, a gente tem que respeitar, mesmo às vezes não concordando muito, com a forma de gerenciamento que o Atlético Paranaense adota, é uma característica do Mário Celso Petralha, porque ele é um empreendedor, é um investidor. E esse Alexandre Matos é o executivo dele, ainda mais agora que o Petralha está se recuperando na sua saúde, etc. Muito bem. Acontece que o Curitiba fez contratações pensando em fugir do rebaixamento. Sim. Então foi um objetivo esportivo. Ele está dentro do campeonato. O Atlético não. O Atlético fez investimento pensando no futuro. Então ele investiu 29 milhões. Isso. Esse Zapelli, só o Zapelli vai pagar isso aí. O Zapelli que custou quase 20. Então, se custou 20, eles sabem que vão vender por 40. No dobro. Não. Então, isso é uma questão muito simples de entender. Agora, nós que gostamos de futebol, gostaríamos de ver o Atlético jogar com a mesma intensidade, com a mesma capacidade que o Curitiba demonstrou nas últimas partidas. E aí, Fernando, como é que você enxerga os dois clubes nesse cenário, né, de mercado, considerando que o Coxa se apresenta agora numa nova versão, né, versão SAF, com planos de investimento, você que cobriu tão de perto a SAF do Curitiba, como é que dá para fazer essa comparação? O Curitiba tem um objetivo de curto prazo, que é se manter na primeira divisão do futebol brasileiro. Para isso, fez as contratações que julgou necessário para chegar a esse objetivo. Acho que está no caminho para se recuperar totalmente, sair da zona de rebaixamento. A gente não pode lembrar que o Curitiba ainda está na zona. É uma situação que, claro, tem melhora nítida no jogo, nos resultados, principalmente. Tem um alento. O torcedor do Curitiba recebeu assim a possibilidade, uma janela que se abriu, de que ele pode escapar do rebaixamento. Sim.
Mas tem que se comprovar no gramado. Tem um segundo turno inteiro para isso. Vai ter que fazer um desempenho esportivo em campo muito melhor do que teve nesse primeiro turno. Se a gente levar em conta só os resultados do Thiago Kozlowski, ele conseguiria se salvar do rebaixamento, com tranquilidade, eu imagino. Mas você perguntou ali a comparação do Atlético? Isso, sobre esse perfil de mercado, você falou, né? O Carneiro tá totalmente correto aí. O Atlético faz investimento, ele tá trazendo jogadores para trazer um retorno que talvez não seja imediato, como o caso do Zapelli, a gente falou. Zapelli, a gente imagina que na próxima temporada comece a ser o jogador, o reforço, né? A gente dá um crédito para o dirigente, sim, né? Seja o executivo ou o dirigente supremo do clube. Por quê? Eu não conheço o Zapelli. Sim, só a adaptação que você citou, né? O quanto tempo vai demorar, acabou o brasileiro. Pois é, mas aí que está. Eles devem ter, né, o famoso, os melhores momentos do Zapelli. Né? Devem ter olheiro, né? Os olheiros do Atlético devem ter ficado acompanhando esse rapaz umas 10, 15 partidas. Sim. Então, isso aí faz parte de um processo. Agora, se o Atlético quisesse fazer uma campanha esportiva, por exemplo, quisesse ser campeão brasileiro, que é um título que a torcida gostaria, ou voltar a ser campeão da Copa do Brasil, ou mesmo da Libertadores, o que ele precisaria fazer? Melhorar, acertar mais as contratações. Mas não é com esse tipo de jogadores que você citou aí, excluindo o Zapelli, que é um investimento, mas Vidal, Esquivel, Kaká, não é isso que esses jogadores não vão dar ao Atlético roupa para disputar o título. Mas você sabe, Carneiro, quando isso vai acontecer no Atlético? No pensamento do Atlético, quando for vendida a SAF, que vai ser uma SAF diferente dos outros clubes, vai ser uma SAF que não vai ter mais de 50%, vai ser até 49%. O Atlético, o clube Petralha, eles vão... Mas eu não estou falando de dinheiro. Sim, eu estou falando de competência. Sim, não. Pode vir a SAF do fim do mundo. Mas se não tiver competência, não tiver olho, não tiver aquele produto de inspiração para entender que o jogador é bom e merece ser contratado, o que eles estão fazendo é empresário. Vamos dar uma chance, vamos lá. E não sei, não, aí não dá, amigo. Mas eu estou dizendo na visão do que clube, se acredita hoje do clube. Esse próximo passo só se vai dar com a SAF. Mas o que é o próximo passo? O próximo passo é você vender a SAF, ter uma injeção grande de dinheiro e você poder... melhor. O Atlético tem o melhor estádio do Brasil, o melhor CT do Brasil, a torcida mais querida, mais bonita do Brasil, e ele vai com a SAF, ele vai fazer o quê? Vai para Marte? A tendência, o que se imagina dentro do clube, é que você tenha uma injeção de dinheiro que você possa contratar mais jogadores. Mas não é isso. E aí, assim, reforçar o time. Não compra talento, não compra a arte, é que de quem tem, entendeu? A inspiração. Compra talento. Mas vai comprar Comprou o Vitor Roque. Não, né? Eu não estou negando. Não estou negando algumas características. Eu gostaria que o Atlético conseguisse, pelo menos, formar um time, uma zaga decente. Carneiro, aí é uma questão conceitual. É uma questão... Mas aí não é dinheiro. Daí não é dinheiro. Aí é questão conceitual de você... É difícil tratar desse tema porque o Atlético... com a estrutura que tem, com tudo que fez, conseguiu títulos relevantes recentemente, né? Copa do Brasil, 2 Sul-Americanas, chegou na final da Libertadores. Sim, mas já faz 3 anos, né? Sul-Americana, 21. 21. Nós estamos chegando no final de 23. 23, 2 anos. Ainda assim, a questão, imagino assim, conceitual de você ser um clube que vai brigar por tudo, que tá, vou colocar ali, Palmeiras e Flamengo, que estão há tempo brigando por tudo. Você pegar o Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense, foram os 4 times brasileiros que frequentaram as decisões nos últimos 5 anos. Aí eu não discuto. Mas o Atlético não briga pelo Brasileirão. Essa é. É esse para jogar. Porque é que nem o estadual. Quando ele poupava os titulares, ele não ganhava. Porque nas Copas o Atlético acredita que tem uma chance maior de chegar. E o prêmio das Copas é maior. Copa do Brasil... Mas é um clube comercial.
O Copa do Brasil é o torneio que dá mais dinheiro, dá mais que a Libertadores, mas inclusive. O Flamengo e o Palmeiras, por exemplo, citar só os dois, eles acreditam em tudo. Tudo. No Paulista, no Carioca, na Copa do Brasil, no Brasileiro. O Atlético Paranaense, se quer ter esse conceito, com a SAF, que você está falando, que vem uma fortuna astronômica, então ele que tem esse espírito de ganhar, tem a vontade de ser Aí campeão. que eu digo, a ideia do clube, quando tiver essa SAF, vai ter mais dinheiro para contratar e aí vai poder fazer um elenco que vai brigar por tudo. Essa é a visão que se tem. Essa é a visão do Petralha. Imagino que essa questão conceitual hoje de tentar brigar por tudo, claro, o torcedor do Atlético gostaria de ver o Atlético tentando ser campeão do Brasil, campeão brasileiro. Mas campeonato de pontos corridos, ele diminui a força que o Atlético tem no patamar financeiro que ele tem hoje para contratar. O André citou aí, o segundo time que mais contratou em valores nessa janela. Que mais gastou. Que mais gastou. Quando que a gente ia imaginar isso? Sei lá, 5 anos atrás. Mas ele só tem chance na Libertadores. Hoje só tem chance na Libertadores. Mas se você está com são contratações que como você falou, comerciais, investimentos para o futuro, que talvez só o Zapelli. Nenhum outro vai dar rentabilidade. Talvez o Christian. Mas o Christian não foi contratação de agora, né? Não, estou falando com chance de mercado internacional. Sim. Mas se você tem tanto otimismo em relação ao Atlético... Não estou dizendo que é otimismo meu. Eu vou fazer como os romanos diziam. Assim seja e assim se escreva. Mas assim, não é otimismo meu. É a visão interna do clube. O que se imagina entendi. Que pode ser o que vai mudar no clube com a SAF. Entendeu? Por que o Atlético vai ter uma SAF? Se não é para brigar por título, para disputar todos os campeonatos, para contratar mais jogadores, para segurar por mais tempo talentos, que revela aqui, aliás, faz tempo que não revela alguém aí. Isso é um ponto que é importante a gente destacar, né? Que faz tempo que não tem alguém surgindo. De investir nos garotos muito jovens. Ele já pega o semi-pronto, que é o caso do Vitor Roque e do Zapelli. Eu também acho que é inteligente isso. Agora, o torcedor... O caso do Bruno Guimarães também foi. Casa, o Bruno Guimarães foi também assim, chegou do Audax. Mas isso é inteligente. Assim. Eu acho inteligente. Mas precisa formar, precisa dar. Tem toda uma estrutura. Mas que a base, você vê a base, o atleta sempre está chegando em semifinal, mas ele não ganha título também. Nem na, como é que é agora? Sub-17, sub-20, sub não sei o quê. Mas ele chega também. Uhum. Ele repete o principal. Mas aí que está. E ele não traz do sub-20 ninguém para o principal há muito tempo. Então são coisas que precisam ser entendidas também. Bem, gente, é isso aí. Tempo passou. Mas já acabou? Já acabou. Mais 50 minutos aqui. A coisa é rápida mesmo. Passa voando. Fernando, obrigado pela presença. Veio aí prazer quase de última hora para substituir Augusto Mafus, que logo volta. E Carneiro Neto, sempre nosso titular aqui, insubstituível. Obrigado, Carneiro, aí por mais um encontro. Muito obrigado a vocês. Foi um prazer rever o Fernando Rudnick. Esse mesmo. Eu levei um susto. Eu pensei que o Mafus tinha feito uma harmonização facial no Canadá. E está aí diferente. Isso cresceu 30 centímetros. É verdade. Maravilha. Gente, obrigado mais uma vez. Voltamos na semana que vem. Um abraço a todos e até lá.